Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pela presença de todos vocês. Vamos ver um pouco da produção da Múrcia e começando em especial pela, pela obra que o MASP possui aqui no seu acervo, que é esse belo retrato da Helena Caldeira, que foi feito por volta de 1950. Não temos, às vezes, muito as datas certas da Múrcia, porque ela não era muito organizada também no seu acervo próprio e às vezes dá um pouco de confusão com as datas. Como é o caso daqui, aqui a gente tem, enfim, década de 50, muito provavelmente, esse retrato. Eu vou voltar a ele mais no final. Eu gostaria de falar um pouco sobre a Múrcia, a obra dela, antes de me concentrar um pouco mais nessa obra em especial, que infelizmente não está exposta agora no momento, então, ao vivo, não será possível vê-la. A Múrcia nasceu em São Petersburgo, a família mudou-se para como é que é? Em Sebastopol, logo a seguir. O pai dela era um almirante. Sebastopol era o porto mais importante da Rússia no final da era czarista, né? E ela foi criada lá. E, enfim, o pai sendo almirante, obviamente, tinha mais trabalho numa cidade portuária do que qualquer outro lugar. Era uma cidade bastante grande, interessante também, e ela cresceu lá. E depois da Revolução, o pai morreu logo e a mãe a seguir. Ela se mandou embora tivesse mais duas irmãs, ela saiu da Turquia, foi pela Turquia, que era o lugar mais próximo ali para escapar, né? E se dirigiu a Paris no primeiro momento, mas depois se mudou para Hamburgo. E foi lá que ela, ocasionalmente, acabou conhecendo o marido, o Carlos Pinto Alves. Foi bem por acaso mesmo esse conhecimento dos dois. E acabaram casando e ela veio morar aqui no Brasil, né? Isso no começo dos anos 20 já. Essa é uma fotografia feita na casa do sogro dela, e a gente vê, enfim, bem uma figura bonita, né? Importante. Ela era muito grande também, como boa parte dos russos, né? Alta, e tinha um charme, parece, muito especial mesmo. Ela logo se integrou, passou a conviver com artistas e intelectuais da época. A gente pode ver ela recebendo aqui várias pessoas. Enfim, Mário de Andrade é bem localizável ali, a terceira figura, né? E aqui a última direita é a Yara Bernetti, a penúltima é a própria Múrcia. Isso já deve ser já nos anos 30, não, pode ser, ou no máximo na época que o Mário de Andrade morreu, 45 anos. Não tem muita localização de data possível, na realidade. Deixa eu ver aqui. Aqui a gente vê ela com o Titilo Matarazzo, quer dizer, ela estava totalmente integrada nesse ambiente modernista paulista, né, que enfim, era bastante agitado. Na década de 30, ela passa a participar de uma série de exposições e, enfim, e na década de 50, isso daqui é um pouco anterior, década de 40, mas na década de 50 ela passa a participar das bienais também. Ela participou de 7 bienais subsequentes. E aqui ela está no Parque Xangai, que foi um lugar importante de diversão da cidade,
acabou completamente, né? Deu lugar na a Praça Pedro II aquele complexo rodoviário que construíram por lá, e o Parque Xangai nisso desapareceu completamente. Mas, enfim, a gente vê a proximidade dela não era apenas factual, apenas como artista, mas também como convívio social. Ela participou bastante de toda essa movimentação agitada desses tempos, né, em São Paulo. Aqui a gente vai ter uma série de retratos. Os retratos da Múcia são inúmeros, eu trouxe alguns só para a gente dar uma olhada. Em geral, eles são frontais. Aqui, esse retrato da Maria da Penha eu acho extremamente interessante, porque ela mexe com os tons de branco, né? A gente vê, enfim, a poltrona ou cadeira onde ela se apoia tem um tecido também claro, assim como o fundo. Ela mexe nesses tons brancos, cremes, com muita sabedoria mesmo. São bastante requintados esses tons dela. A preocupação da Múcia com as cores é bastante interessante. Aqui ela mexe dentro de uma paleta bastante simples, bastante comedida, né? Acho que enfim, o que não é muito fácil, né? Mexer com a mesma cor através da obra inteira. Eu acho que ela consegue fazer isso com muita perspicácia mesmo. E essa frontalidade que a gente vê nos retratos, como aqui também o do Guilherme de Almeida, que, ao contrário, aqui já são tons bem mais quentes, digamos, né? mais poderosos aí. Essa frontalidade a gente vai encontrar no ícone russo, né? O ícone mais antigo, o ícone de ascendência bizantina, mais antigo, que é anterior ao século XIV, por aí, 13, 14, que é quando os ícones começam a ter uma certa mobilidade, as figuras começam a ter uma certa mobilidade, uma inclinação na cabeça, uma postura quase 3/4, que é o caso da Maria da Penha. Tem uma ligeira mudança nessa frontalidade que não é tão radical como é o caso do retrato do Guilherme de Almeida. Eu acho que a Múcia, no começo da carreira dela, ela inicia seus estudos mexendo muito com aquarela, quer dizer, a sabedoria das cores vem da fatura da aquarela, na realidade. Eu me lembro de um professor que eu tive quando bem jovenzinha, que dizia: se aprender a mexer com aquarela, aprende a mexer com qualquer tinta mais. Aquarela não é só a primeira instância, é a mais definitiva para esse aprendizado de cores. E parece que ela mexeu muito com a aquarela nesses primórdios na própria Rússia ainda, né? Esse é bastante frontal também, o retrato mostra bastante essa frontalidade, que tem um caminho histórico, na realidade. Essa frontalidade toda vem dos partas, da tribo dos partas persas lá, que os persas dominaram o Oriente Próximo durante muito tempo, né? E os partas tinham uma frontalidade nas esculturas, nos painéis escultóricos deles, que
foi entrando pelo mundo romano, pelo Império Romano também, a ponto de ser uma fonte de estética romana bastante atuante mesmo. A gente vai ter no século III, IV depois de Cristo, praticamente toda a feitura romana frontalizada. E isso vai passar para os ícones, é claro, né? E, enfim, no tempo do Constantino, por exemplo, praticamente tudo era frontal. Uma postura bastante rígida mesmo, e sempre com essa frontalidade. Depois, aos poucos, isso vai sendo amenizado, inclusive na pintura e nos mosaicos bizantinos. Os mosaicos é o que sobra, é o que a gente vê, né? Porque a pintura praticamente inexiste mais, né? O tempo comeu. Aqui, vamos à próxima. Aqui a gente tem um retrato do Carlos Pinto Alves, do marido da Múcia, que já é um quase 3/4 também, né? Na realidade. E o Carlos, nessa época, era o presidente, primeiro vice-presidente, depois se tornou presidente do Museu de Arte Moderna. Nessa época, década de 30, ele ainda não faz, está no meio desse grupo agitado de São Paulo, que produz instituições nos anos 30 bastante interessantes, como é a Sociedade para a Arte Moderna, o CAM também, que é o... Como é que chama o CAM? Como é? É o Clube dos Artistas Modernos, que é dirigido pelo Flávio de Carvalho, praticamente. Mas nessas exposições, em geral, a Múcia estava presente também, como vai estar também nos anos 30 ainda nos Salões de Maio. Enfim, todo um agito dessa época em que o casal participa. E será só na fundação do Museu de Arte Moderna que o Carlos vai tomar as rédeas da instituição propriamente dita, né? Que o presidente é o Titilo, mas ele é a figura que coordena o museu, né? E depois, com o fechamento do Museu de Arte Moderna pelo Titilo e a reabertura do Carlos e mais alguns integrantes do museu, o Carlos se torna o presidente do Museu de Arte Moderna. Aqui a gente tem desculpe, a foto é muito ruim, na realidade. Eu não tenho uma foto melhor, mas a gente pode ver um outro lado da música que é bastante interessante. A figura desse sobrinho dela é bastante... Sobrinho não, primo, né? Na realidade. Também frontal e é bastante interessante porque ela vai buscar, como ela faz várias vezes, outras formas de material pictórico, que ela vai sempre buscando coisas novas, sem medo de enfrentar. No caso, ela usou... desculpe, tá, olha, sobre tela. Não é sobre tela, sobre isopor. Isso está errado, desculpe. E, obviamente, o isopor é um material que desgasta com uma facilidade louca, e a qualidade da obra sofreu mesmo danos do tempo, né? Não tem como subsistir. E é interessante que a gente vê aqui uma camisa de origem russa, né? Quer dizer, pode ter sido feita aqui até, não sei, mas, de qualquer maneira, remete às camisas do camponês russo, que muitas vezes eram bordadas, como essa, né? E essa frontalidade continua como uma persistência muito grande mesmo. E eu acho que aqui, nesse autorretrato dela,
que é uma pintura muito bonita, na realidade, os recortes de cores, né, que se contrapõem aí, muito, muito bom. Tem uma massa de cores bastante contrastantes que se aglomeram em torno da figura. Mas o que me interessa muito aqui nesse autorretrato é esse ar, esse ar um pouco, digamos, até triste, tem uma certa tristeza. Mas isso eu acho que rebate totalmente nos ícones russos também. A Virgem é sempre retratada com um olhar que é distante, que é quase sombrio, que não chega a demonstrar uma tristeza por algum motivo em específico dela própria, mas no ícone ele reflete a tristeza de Maria frente à morte do Cristo. Em geral, ela está com o Cristo no colo, né? Não há um carinho específico nos primeiros ícones, é só no final, a partir do século XIV e XV, que a gente vai ver um certo afeto transparecendo no semblante de Maria, enfim, encostado, às vezes, no menino Jesus, mas essa ideia da tristeza é uma permanência, porque ela pensa na morte futura do Cristo. A verdade é essa, quer dizer, então essa tristeza é uma coisa imanente mesmo e faz parte da representação da Virgem Maria. E eu acho que interessante porque aqui ela usou esse olhar que tem essa tristeza por algum motivo e, ao mesmo tempo, é um olhar de uma mulher muito corajosa também, né? Bem esse ar de Madonna que ela conseguiu transportar para o autorretrato dela, né? E é uma coisa magnífica mesmo, né? Ao lado da pintura também, que vai por outros temas, como flores, asas de flores, tudo mais, que é uma coisa que também está bastante na moda desde fim que o Van Gogh introduziu no modernismo as flores. Acho que elas floresceram por toda a modernidade, né? E a Múrcia não fugiu a isso. Os nossos pintores como mais importantes, como de Cavalcanti, Portinari, também fizeram muitos. Eu não trouxe nenhuma porque, enfim, é uma coisa mais visível. Eu achei que não teria necessidade de pôr aí, porque a gente pode ver outras coisas nesse momento. Ela começou a se interessar pela escultura e ela vai buscar o De Fiori para aprender com ele como mexer com esse material. Então, a gente vai ter aqui, inclusive, a Múrcia posando para o De Fiori, que fez um busto, uma cabeça dela, e nessa segunda, enfim, ela já põe a cabeça no lugar, a cabeça dela atrás da escultura, nessa fotografia, que é bastante interessante, né? E, enfim, a escultura ela vai aproveitar, vai fazer de modos bastante diferentes. Retrato mesmo, a escultura de uma cabeça, ela vai fazer só da filha. Essa é a própria Múrcia pelo De Fiori, né? E essa é a que ela fez da filha. Mas ela depois vai entrar para uma feitura bem mais ousada, digamos, e ela foi convidada para fazer 2 esculturas para a Capela do Cristo Operário. A Capela do Cristo Operário, que fica no Ipiranga, há uns anos atrás foi restaurada, e quem quiser visitar é bastante fácil. É na Rua Vergueiro, no final da Rua Vergueiro, número 7.000 e não sei quanto, quer dizer, é um pouco longe, mas não tanto. E ela é uma capela feita para
em torno de uma ideia do padre João Batista, não me lembro o nome dele, teria que dar uma olhadinha, mas, enfim, voltada mesmo para uma classe social menos favorecida e que tinha junto uma escola de marcenaria, onde trabalharam diversos dos nossos artistas, inclusive o Geraldo de Barros, que ali produziu toda uma série de trabalhos, de móveis, juntamente com outros artistas e um operariado bastante ativo também, constituíram uma escola chamada Unilabor, que, enfim, produziu bastante coisa e hoje em dia valem fortunas esses móveis da Unilabor. E boa parte em Jacarandá ainda, né, porque ainda era permitido, ainda era encontrado com uma certa facilidade. Aqui a gente vai ter duas figuras feitas pela Múcia, tamanho natural para grande, na realidade, lembrando que a Múcia era alta do tamanho dela para um pouco mais, mas a capela teve a colaboração de muitos artistas, inclusive a gente vê ao fundo um painel feito pelo Volpe, e aqui a gente vai ter a outra imagem, que é uma Nossa Senhora, que ela fez em bronze, que é muito bonitinha, uma graça essa Nossa Senhora. E aqui a gente tem uma visão geral da capela, ao fundo um outro painel do Volpe, e vitrais que foram feitos pelo Volpe, Geraldo de Barros, enfim, por vários artistas junto. E da Unilabor não tem mais nada. O que foi feito lá foi dos outros pequenos prédios que havia, prédios não, casas que havia, foi feita uma escola de teologia que os dominicanos hoje em dia tocam, sob a égide dos padres dominicanos. Uma das cópias da Nossa Senhora, que está ali na Capela do Cristo Operário, está na casa, no jardim da casa que a Múcia reformou para ela, em Paraty, uma dessas casas antigas de pescadores, né, ou não, de qualquer maneira, ainda do tempo colonial, e bastante aprazível, uma casa gostosa, que ela, enfim, se apaixonou de tal maneira pela casa que acabou indo morar em Paraty durante muitos anos, quando Paraty não era ainda um foco de interesse generalizado, muito pelo contrário, era bastante sossegada a vida dela lá. E foi uma casa que ela comprou quando ela recebeu uma indenização pela perda da ilha que ela tinha no Rio Paraíba, porque a ilha as águas invadiram para a construção de uma usina, né? Foi uma represa. É muito interessante que ela, enfim, passou por um processo bastante forte, bastante impressionante de arte contemporânea abstrata. Ela foi das primeiras artistas no Brasil a se interessar pela arte abstrata. E o Renoir, enfim, ela vai ter bastante influência dele nessa escultura abstrata que ela vai fazer nos anos 50, e já em 49, enfim, era o comecinho do comecinho da arte abstrata no Brasil, ela já faz uma palestra sobre arte abstrata no Recife, e, quer dizer, já tem um interesse bastante grande por isso, e que ela vai desenvolver sem abandonar de todo também a figura. Ela volta a figura com bastante frequência, embora ela
faça uma série enorme de obras bem abstratas mesmo. E às vezes parecem alguma coisa, mas assim, parece com umas nuvens. Ela se dedica, de fato, a essa abstração, não só na escultura, como também na pintura. Mas na escultura ela está voltando sempre, a gente vê que tem uma coisa do movimento também que está sempre presente, essa coisa do movimento. Eu tenho a impressão que vem muito ainda da formação dela, ela, enfim, se forma como artista nos final dos anos 10, na década de 20, onde ela certamente está vendo muita coisa, primeiro na Rússia, que tem uma produção artística bastante interessante nesse momento, como depois em Paris e na Alemanha. Essa visualidade possível em museus, em exposições, etc. E tal, é uma coisa que certamente ela procurou apurar enquanto ela estava ali nesses centros, né? E o movimento russo do raionismo, pela Goncharova, a Natália Goncharova e o Mikhail Larionov, certamente ela deve ter visto, porque a gente vai ver que vai ter uma influência, assim, parece bastante próxima, bastante interessante, que vai rebater nos trabalhos dela. Ela fez uma série enorme dessas bailarinas e eu acho que é a ideia do modelo dinâmico mesmo, de modelo que se mexe, né? Isso que acho que interessa muito a ela, né? Como também aqui nessa luta, né? É a coisa do movimento que está interessando, né? E também desse dentro e fora, essa maleabilidade da figura que tem aspectos internos e externos, né, que a gente vê já na arte abstrata dela, né, de influência do Moore, como vai ver também nessas figuras que são muito movimentadas, né, nessa escultura bem movimentada. E que na pintura vai rebater também de uma forma sempre acelerada, no movimento sempre acelerado. Essa é uma pintura lá da Pinacoteca, e a gente vê que, enfim, as cores violentas, que, enfim, ela vai captar também desses russos, pode estar presente, assim como essa também, né? Isso é um verdadeiro rodopio aí, que ela consegue nessa pintura, e em outras também, na realidade. E essa daqui, só para a gente ter uma ideia desse raionismo nascente, na época em que ela deixa a Rússia, e também eles, a Goncharova e o marido acabam indo para Paris também em 22, às 21, 22. Então, é um contato que ela deve ter tido com bastante assiduidade, porque são eles que estão mexendo nessa coisa do movimento russo, na modernidade russa, e que rebate de outras maneiras aqui, né? Como essa pintura que, enfim, também tem uma certa abstração, ao mesmo tempo, talvez a gente encontre determinados objetos, mas aqui acho que são objetos volantes mesmo, né? Então, um movimento perpétuo mesmo. Assim como esse, que tem figuras bem reconhecíveis, como o circo, e é um movimento fantástico, né? E com cores também muito fortes, né? É um pseudo-primitivismo, na realidade, que não é primitivo, muito pelo contrário, é de quem conhece bastante bem a arte, mas que vai buscar nas figuras populares, mesmo numa fatura simplificada, sem
muito detalhe em cada uma delas, elas parecem, às vezes, um pouco voltadas para o primitivo, mas, na realidade, é uma busca desse primitivo para trazer para o âmbito da figura, da pintura mais sofisticada, porque, enfim, certamente a gente não vê num primitivo esse requinte de combinação de cores e de movimento, sobretudo, tão acelerado. Essa daqui foi feita em Paraty e mostra também questão do movimento. Ela tem várias, onde a gente vai ter, como aqui, por exemplo, os jogadores de futebol. Né? Ela parece que gostava muito do futebol e representa o futebol em várias obras. E aqui ela mostra onde tudo se movimenta, né? Os barcos, as figuras lá atrás, o futebol, é toda uma movimentação interna da obra e com uma sofisticação de todas elas em branco, né? Tudo que se movimenta está em branco, até as nuvens. É uma coisa que me fascina isso, essa sutileza, né? Porque tem um apuro aí de quem sabe o que está fazendo, né? Não é uma pintura primitiva, muito pelo contrário, tem essa sofisticação do branco aí, no caso, que é bem interessante. E aqui a gente vai ter de tudo também, né? Ela, enfim, ela intitulou Queremos Amor, Guerra Não, onde ela vai ter um pouco de tudo também, inclusive os mortos, por isso que eles têm que ser, eles aparecem na guerra, né? Essa guerra que ela não quer. Outro elemento simbólico que ela coloca aí é a bomba atômica na figura daquele cogumelo. E também aqui à direita a gente vai ter uma bandeira russa, talvez, esse vermelhão aí, né? Enfim, de reminiscência da terra natal e esse antagonismo possível e que tem que acabar, né? E é interessante porque os mortos estão em cores, né? Ali a gente vai ter uma coisa mais solar, as pessoas todas branquinhas, né? E em termos intermediários, outras figuras ali, né? Quer dizer, temos esse universo onde todos têm lugar, inclusive os mortos, né? Esse eu acho uma delícia, porque ela conseguiu dar um movimento enorme na praça, em frente da casa de onde ela morava, né, que é a Praça Morungaba. O futebol está presente também, né, aquela bola ali enorme, as figurinhas familiares aí. E é uma praça que também tem essa questão do movimento, na medida em que tem esse círculo que indica essa movimentação, né? Tudo gira em torno do movimento. São raras as obras em que ela diretamente menciona o lado russo dela, né? A terra natal, mas isso é uma presença, sem dúvida alguma, e é do camponês que ela vai atrás, né? Que é uma coisa que é muito comum entre outros artistas russos exilados também, como é o caso da Natália Goncharova, que aqui a gente vê que, enfim, traz à tona essa Rússia que já não lhes pertence. Aqui, no caso da Goncharova, é ainda do tempo em que ela morava na Rússia, mas é o tempo também que ela começa a colaborar com os balé russos do Diaghilev, enfim, numa obra que acabou não sendo realizada, completada.
Mas, enfim, essa e outras obras dela trazem o camponês russo à tona. E isso ela deve ter visto, como viu outras coisas. E não só da Rússia, ela toma o figurante do povo, mas aqui no Carnaval brasileiro também isso é uma coisa importante para ela. E a gente vê muita similaridade também com outros artistas da época, como, por exemplo, o Di Cavalcanti. Quer dizer, o Di pintou bastante essas mesmas figuras, né? E são sempre figuras, no caso da Múcia, movimentadas. No caso do Di, não. Elas são mais pacificadas, elas são mais lânguidas, elas estão deitadas muitas vezes. No caso da Múcia, tem sempre essa coisa de um movimento permanente mesmo. Essa é uma outra imagem uma delícia também, que é, enfim, as figuras branquinhas, né, numa procissão. Isso é um movimento mais lento, né? Um movimento, mas com outra dinâmica. Aqui essa obra acho bastante interessante também, porque ela pega figuras populares, sem dúvida alguma, para falar do jangadeiro, são os jangadeiros, né, do pescador, mas ela introduz aí um elemento da natividade. A gente não sabe se de fato é uma natividade ou se poderiam ser os Reis Magos visitando a Virgem Maria, um anjo à volta, né, ali do lado. Tem toda uma conotação dúbia entre uma religiosidade grande, que é, enfim, do casal, e dela e do marido, e esse apelo ao popular também, né? Que vai, enfim, se constituir uma das vertentes da obra dela, essa ideia da figura religiosa mesmo, né? Aqui a gente tem o filho pródigo, né, juntando os dois filhos, e a composição dela é bastante interessante, é bem rafaelita. A Nossa Senhora ali, num triângulo renascentista, né? Quer dizer, de alguém que conhece essa história da arte, sem dúvida alguma, e que a traz para a modernidade. E rebate muito também nesses contornos pretos muito fortes, que a gente vai ver num outro pintor, também voltado para uma produção para uma produção religiosa, que é o Wu, essa coisa de um contorno muito acentuado e que domina praticamente a obra, né? Tudo tem esse contorno negro que dá uma força específica a essa arte religiosa. Como é o caso aqui, isso daqui ele parece um vitrô, na realidade, essa pintura, né? Parece que é uma anunciação. E ela tem uma coisa muito diferente da anunciação renascentista aqui, na medida em que o anjo está muito próximo da Virgem. Se a gente olhar na pintura renascentista, sempre tem um elemento que distancia o anjo da Virgem. Pode ser uma planta, pode ser uma coluna, pode ser, enfim, um elemento qualquer, mas tem sempre um distanciamento. Aqui não, aqui a gente já vê uma aproximação muito mais calorosa, digamos, entre a Virgem e o anjo, né? Aqui é outra dessas imagens também com um contorno muito bem marcado, muito forte. E
e vai rebatendo num lugar. Essa daqui tem menos, mas eu tenho a impressão que essa daqui é capaz de ter desbotado um pouco, sabe? Essa obra, não sei bem como ela seria no original, mas acredito que ela fosse até mais, com colorido mais forte. E, enfim, esse primitivo, entre aspas, que a gente parece ver aqui, ele rebate também nesses russos aqui, como nessa pintura do Mikhail Larionov. Quer dizer, também é esse primitivo que vem à tona, que é buscado pelos artistas nesse período como uma vertente muito importante a se trazer para as obras, né? Deixa eu retornar aqui. A gente vê o mesmo modo mesmo olhar em cima desse primitivo, né? E aqui uma crucificação, também com essas... Ela é pesada, né? Ela tem uma força incrível, do desespero das mulheres em torno do Cristo, né? Onde os contornos também são muito, muito, muito fortes e que, enfim, a gente vê no Rouault, em muitas obras do Rouault, essa coisa angustiante que a gente pode pegar nessas obras da Múcia. Mas ela fez não apenas esse tipo de coisa, como ela faz também outras obras em que há uma delicadeza de traços muito grande, que é o caso, por exemplo, dessa ilustração que ela fez para um livro de salmos que foi publicado pela SAL, né? E que terminou há bastante tempo já, mas que, enfim, o original, esse original está lá na casa Guilherme de Almeida. E tem o traço que se repete muito dela também, como a gente pode ver nas nuvens. Essas nuvens aí aparecem, inclusive, aqui nessa pintura, né? São as mesmas nuvens, na realidade. Quer dizer, é um traço bem típico dela mesmo, né? Aqui a gente vai ter o broche do Calder, né? O Calder veio para o Brasil 2 vezes, uma no finalzinho dos anos 40, acho que foi 49 mesmo, e depois ele veio na primeira Bienal também. E a moça ficou tão amiga dele que ele acabou dando para ela um belíssimo broche de prata que ele fez. O Calder era também um artista dos 7 instrumentos, né? Além da pintura, a gravura, os famosos móveis que ele fez, né? Ele também tinha objetos de todas as ordens, desde retratos que ele fazia com arame, joias, brinquedos, utensílios domésticos. Uma vez eu vi uma exposição dele em Nova York, que deixava de lado toda a parte teoricamente artista dele, de móveis e pinturas e gravuras, mas só dedicada aos objetos. Então, tinha os brinquedos que ele fazia para os netos, sempre na base do arame, das cores, dos fragmentos coloridos, né? Utensílios domésticos tipo colher de arame, porta papel higiênico, e assim ia, tudo ele fazia. E entre os retratos, me lembro que naquela época tinha um que já tinha sido vendido, que era do Henrique Mindlin, um retrato do arquiteto Henrique Mindlin, que a essa altura já tinha ido parar numa coleção no Texas. Quer dizer, e esse a gente meio que perdeu de vista, né? Mas ela... Depois eu vou mostrar mais adiante essas joias dela, porque vão rebater, aliás, o retrato, a joia do Calder, que vai rebater também numa joia que ela fez e que depois, aos poucos, ela foi transformando numa coisa muito pessoal também, numa produção bastante pessoal.
que é como, por exemplo, essa joia que ela tem, esse broche que ela tem aí nesse vestido negro, e provavelmente a pulseira. Não posso ver direito a pulseira se realmente é dela, mas ela fez bastante joias, na realidade, e é possível que a pulseira também fosse feita por ela. Aqui a gente vê ela ao lado do Malraux, não sei se o Malraux está vendo alguma coisa produzida por ela ou não. De qualquer maneira, ela está acompanhando o Malraux. Isso já é final dos anos 50, e a vinda do Malraux foi nessa data. Ele veio preparar a vinda do de Gaulle, que, no fim das contas, chegou um pouco depois do Malraux. Essa é da Maria Bonomi. A mãe da Maria era muito amiga dela, mas diz a Maria que essas não são tão usáveis como são as posteriores, porque, obviamente, esse colar é lindo, mas ele deve ser bem esquisito para usar, né? Um pouco pesado, um pouco... não deve se acomodar na pele muito bem, né? Mas mostra, é um mobile perfeito do Calder, né? Uma influência muito, muito grande. E, aos poucos, ela vai se especializando, fazendo uma coisa que é muito dela, como esse aglomerado de fios metálicos, muitas vezes com pedras, às vezes é sem, mas muitas vezes é com pedras, e que ela produziu bastante, né? Ela não tem medo mesmo dessa produção. Esse daqui não tem pedra nenhuma, também é um belo broche. E, além disso, ela foi fazer, enfim, também 7 instrumentos, como muitos desses artistas desse período eram, né? Ela gostava de música, arrumou uma harpa que ela tocava violão, quer dizer, uma artista bastante eclética mesmo, né? Sem sombra de dúvida. Aqui ela está ao lado de um biombo que ela mesma esculpiu, pintou, quer dizer, ela se virava em linguagens bastante distintas, sem medo nenhum mesmo. Ela ia em frente com essas experimentações, a tal ponto que ela participou de 2 filmes, né? Esse daqui é o... Como é que chama esse? É o Asilo Muito Louco, né, do Nelson Pereira dos Santos. Ela arranjou uma ponta, ela participou de outro também, do Walter Lima Júnior, que era Brasil ano 2000, né? E, enfim, uma figura bastante eclética mesmo. E, voltando aqui à obra do MASP, o que eu teria ainda para falar é que acho que essa é um retrato relativamente simples e muito acurado. A gente sente que, enfim, que há uma coloração que perpassa toda a obra, que é em tons de ocre bem claro, e contraposta a esse vermelho que vai dos lábios às unhas da retratada, passando por uma sofisticada mistura de vermelhos e bordôs na roupa dela, enfim, que tornam a obra relativamente muito simples, mas que exigiu uma fatura bastante sofisticada para chegar a essa simplicidade toda, né? Enfim, era isso. Eu acho que, enfim, não é uma coisa muito grande, mas queria ver. E agora? Obrigado, Stella. Então, vamos deixar aí essas perguntas. Está gravando? Provavelmente ela deve pressionar
sala, apenas para dizer que hoje, 8 de julho, é aniversário dela. Ah, eu não sabia. Coisa boa. Quer falar? É uma coisa muito significativa, né, que estejamos hoje comemorando desse jeito. Bom, quem tem perguntas? Bom dia, Olá. meu nome é Alex, eu sou artista plástico. Eu percebi que em várias imagens, né, ela utiliza o vermelho, né, tanto na roupa Muito, como muito. Isso teria a ver com alguma coisa, tipo algum engajamento político dela, que ela traz da Rússia ou não? Eu acho que é mais, não sei, talvez até fosse na cabeça dela, não sei, mas eu acredito que não. Acho que é uma coisa muito mais dessa cor forte, a ideia da cor forte no raionismo, que vai ser muito vai ser muito forte na obra dela, né? A coisa da cor é muito importante. Ela vem como um raio mesmo. Acho que talvez aqui a obra que mais fale disso é uma dessas pinturas. Deixa eu ver aqui logo. Aqui. Essa pintura, essa daqui, que tem essa coisa do movimento e essa coisa da cor de uma maneira muito forte, como raios mesmo, né, que se entrecruzam, que é o que o raionismo preconiza, como a gente pode ver nessa obra da Leonov, da Ganchorova, desculpe. Mas acho que tem essa coisa da cor forte mesmo, que é muito importante. Agora, é bem interessante essa percepção do uso do vermelho como uma cor muito presente mesmo, né? Que é uma coisa que nessa obra... Não, passou. Vamos ver. Nessa daqui, por exemplo, não, do tom vermelho ali, que é uma coisa que ela contrapõe Ocidente e Oriente, sem dúvida alguma, né? Aí, e enfim, plena Guerra Fria, quer dizer, ela está pensando numa junção do mundo mesmo, né? Quer dizer, a ideia de amor é o que ela quer, na realidade. E que mesmo que, enfim, essa amada Rússia tem a ver com uma relação com o Ocidente que não seja tão antagônica, né? Será que ela não está apontando para o comunismo, num convívio mais justo para todos, quando ela coloca ali? Também pode ser isso também. Acho que é bem plausível, bem plausível. Não sei o quanto ela tinha como ideia, mas eu acho que a gente pode fazer leituras diversas, sem dúvida alguma, é o legado dela, né, na realidade, que permite mesmo admitir que ela tenha uma postura ou uma inclinação em relação a essa a atividade política que ela exerce como artista, né? Sem falar diretamente no assunto, que não é o que está interessando, ela quer um resultado estético aí, né? Mas trazer essa amada Rússia para uma outra relação é importante, né? É uma cor simbólica para ela, sem dúvida alguma, né? Estela, eu tenho duas perguntas, vendo a sua apresentação. A primeira é pensar um pouco que eu vi pelas datas que você colocou, né? Se a gente tem os retratos na década de 50, a gente também tem essa outra produção, né? E na sua pesquisa, porque você fez a curadoria para a exposição que teve na Pinacoteca em 2013 sobre artistas, assim, ela fala um pouco sobre essas transições, como que você enxerga isso, esse tipo de percurso, você tem um retrato e depois passa para o abstracionismo, é uma coisa que você vê como natural,
enfim, ela falou sobre isso? O que você encontrou assim sobre? Olha, o que eu vejo através das obras é que ela tinha interesses múltiplos, né, sem dúvida alguma. E a partir do final dos anos 50, a abstração entra na moda. Ao mesmo tempo, tem as reações contra esse abstracionismo, os artistas não querem entrar nisso. E ela navega entre tudo isso, né? Como ela é uma pessoa que já estava navegando por muitas áreas já desde cedo, né? Porque, enfim, saiu da Rússia bastante jovem, quando o primeiro pai morreu, depois a mãe. Eu acho que isso também faz dela uma pessoa que precisa de coragem. Ela resolveu sair. Ela largou para trás as duas irmãs, quer dizer, ela saiu porque ela se sentiu abafada, certamente, na Rússia, né? Foi à procura de outras coisas. Acho que isso demonstrava também uma certa abertura para ir para outros mundos. Não à toa, ela vem parar no Brasil também, né? Quer dizer, a meta dela primeiro era Paris, ela não ficou porque era muito caro, a vida lá, foi para a Alemanha, mas a família dela era de origem alemã na Rússia, né? Porque no tempo da Catarina Grande, que era alemã, muito alemão foi parar na Rússia. E nessa leva, ou na época do filho também, aliás, do herdeiro dela, da Catarina, depois, a gente vai ter levas de alemães que vão parar na Rússia. E ela faz parte disso também, né? Neta de alemães que também largaram. Na realidade, o mundo é feito de imigrações mesmo, né? Quer dizer, essa barreira que a gente vê hoje em dia, as imigrações de quem necessita sair do lugar de origem, não é uma novidade na história do mundo, né? E ela vem com essa coragem. Agora, quem é que imigra em geral? São as pessoas que estão dispostas a cair no escuro mesmo, né? Vão para uma outra coisa, porque onde estão não estão bem, né? E eu acho que como o Eduardo falou, ela era de origem aristocrata, não à toa o pai foi morto na Revolução por causa disso, e essa coisa fica nela também. Então, ela traz a Rússia do proletariado, mas é porque é um movimento também da época. Ela foi muito atenta ao que estava acontecendo. Por isso ela pode ir por várias coisas, porque ela tem muita informação e quer se expressar através dessas informações que chegam a ela, né? Eu acho que é mais por isso mesmo. E a gente vai ver isso acontecer em diversos artistas. Essa abertura para o que está vindo, novo. Isso é um enriquecimento para eles, né? Não à toa ela vai parar no violão, na harpa, não sei mais o que. Não é? Quer dizer, ela tem esses interesses que podem ser múltiplos mesmo. Acho que passa mais por aí. Por isso, abstração e não abstração para ela podem caminhar juntas também. Acho que é mais isso. Oi, eu sou Morgana. E eu queria perguntar, porque nessas 30, 40, 50 que ela faz os retratos, na mesma época, a Anita Malfatti, ela também realizava vários retratos nesse estilo, assim, frontal e tal. Aí eu queria saber se você sabe se tinha alguma relação entre elas, como é que era. Não sei se era muito o mesmo grupo, não. Acho que tenho a impressão que não. É que o estilo me lembrou bastante, assim. Você acha? Sim. Nos retratos? Não sei. Mas não é tão frontal como ela. Não tanto, mas... Não. É. A que grupo ela pertencia como expressão artística, né? Teve as influências, lógico, do que estava se acontecendo na época em São Paulo. Não é? Em São Paulo, eu acho que no mundo, através nos anos 50, começam as bienais, né? Então, acho que aí tem um convívio maior também com o que é de fora. Ela chegou a expor em Nova York
E Não de fora, Estela, eu queria saber, aqui em São Paulo, uma coisa é você ser um artista, por diletantismo, vou pintar um pouco, ou se ela era realmente, ela fazia isso como uma carreira dela, ela era reconhecida como uma artista, isso que eu estou falando, porque os retratos maravilhosos e tudo isso. não era uma pintora domingueira, não. Então, Ela era assim, uma ela era uma artista. artista. Exato. E quem que era junto com... Não, nesse sentido, como é que foi... O grupo do Lazar Segal, por exemplo. Ela fazia parte, não fazia parte da... O grupo... Não, Santa Helena, por exemplo, não é por aí. O Lazar Segal foi muito forte no movimento do SPAN, né? Mas na Sociedade para a Arte Moderna, mas aos poucos ele foi se retirando. Esses grupos maiores, como o CAN e o SPAN, eles aglomeravam várias tendências ali que estavam borbulhando, começando a se expressar, né? E não havia, acho que uma corrente assim mais... Ela era individual, é isso que nós queremos saber, se ela fazia parte de um grupo, Não, de uma não. elite intelectual. Não. Ela tinha muitos amigos, né, que frequentavam. Fala. Já falei que eu sei muito menos da música do que vocês. Carlos foram muito intensos e há um lado afetivo que atrapalha muito qualquer análise crítica, claro. Mas só para dizer que eles, como eu morei na casa dela durante uns bons anos, depois que minha mãe morreu, eram irmãs. Minha mãe era russa, era uma das irmãs russas. Veio parar aqui, a caçula Eu veio. também sou russo, 50% russo. Então, essas influências todas que a Estela está se referindo, com toda a razão, eu vivi no sangue, na vida, e etc. E tal. Então, isso foi muito importante. Apenas para dizer, e de outra maneira, também acompanhei, por ter morado com ela há muito tempo, todo esse movimento artístico. A Casa da Múcia e do Carlos era um polo de atração dos artistas intelectuais de São Paulo. Eu tive o privilégio de conviver com todo mundo. E eles conviviam com todo mundo. Quer dizer, eram todos amigos e eles conviviam muito entre si. Então, essa história do grupo, como tinha o Grupo Santa Helena, como tinha os franceses em Paris, a turma do Braque, Picasso, aqui em São Paulo a coisa era uma coisa que São Paulo era uma cidade muito provinciana, essa que é a verdade. Então, os artistas todos formavam um grande grupo. E não é à toa que a Bienal aconteceu aqui com eles, lógico, patrocinados pelo Titilo, tio Carlos, trabalhando muito, a Estela falou, foi exatamente assim. Mas eu acho que havia menos um grupo fechado do que um grupo de intelectuais e artistas que se curtiam muito, na realidade era isso. Então, a casa deles era uma casa muito rica. Eu me lembro de ter visto coisas sensacionais, ainda quando moço, por exemplo, só para dar uma ideia, quando Jean-Louis Barrault, que era um ator extraordinário, grande diretor de teatro francês, etc., teve aqui, o consulado pediu para a tia Múcia, para o tio Carlos, se podiam recebê-los em casa. Então, eles fizeram uma festa lá, no ateliê, etc. Então, só para você ter uma ideia, então, estava todo mundo na festa, inclusive Barrault, Antônia Carreiro, atores famosos, artistas famosos, de toda a natureza. Então, eu acho que o que acontecia era essa, como é que chamava, Estela, o grupo da família artística paulista, como é que é? A Sociedade. Sociedade para a Arte Moderna. E depois... Era um grupo, na realidade, eram os artistas. Não havia disputas, por mais que houvessem fofocas, mas não disputas ideológicas ou de caráter estético. Quer dizer, na realidade, eles trabalhavam muito em conjunto mesmo. Então, eram todos amigos. E assim, eu acabei conhecendo, pelo menos assim, de vista, todo mundo. Porque eu acho que São Paulo, por ser uma cidade provinciana e por ser uma cidade onde essas manifestações eram muito rarefeitas, no certo sentido, e, por outro lado, concentradas. Então, eu acho que havia, eu sentia, na minha memória, ficou, agora estou falando de memória, mas não de história como você, mas apenas que havia esse convívio, de fato, muito, eu diria, cordial, e estimulante, né? Super. E assim havia vários lugares também. Estava pensando no Clubinho também. O Clubinho teve uma importância grande também. Então, as pessoas iam lá.
E eu acabava meio de caído de paraquedas no meio de tudo isso. Eu sou arquiteto, aliás. diga-se de passagem. Então, evidentemente, Esse professor havia da toda essa USP, questão artística, professor emérito que da no meu USP. caso, que permeou minha formação toda e que permitiu esse convívio. Eu me lembro de ter feito um convite, projeto gráfico, de um convite da primeira exposição de música do Museu de Arte Moderna nos anos 50. E nós fazer com um amigo que era um craque total de artes visuais, comunicação visual. E foi a primeira exposição no MAM, bonita, grande, importante, do Teatro Música lá aqui em São Paulo. E nós participávamos muito disso. Então, só para dizer que eu acho que é diferente isso, eu acho que não havia as fofocas e as rivalidades que talvez hoje até existam. Não sei se existem também. O que existe é a produção Mas era um cultural do convívio Brasil. muito intenso, né? Isso. Eu vi vários artistas já reclamarem que isso acabou em São Paulo. A cidade grande, em vez de favorecer mais, diluiu e as pessoas não se encontram mais da mesma mas maneira. isso a gente sente direto em São Paulo, é uma judiação. Então, tem um espaço como este MASP, particularmente, né? Quando eu cheguei hoje aqui, vinha essa quantidade de jovens e pessoas interessadas que estão, enfim, envolvidas com essa questão, enquanto que o problema da cultura no Brasil está sendo relegado cada vez mais em segundo plano. Então, você vê que não deveria ser assim, porque os jovens estão extremamente envolvidos com isso. E você vê as pessoas que estão interessadas pela pintura da Múrcia, da escultura da Múrcia, ainda como uma artista significativa na história. Sem você dúvida. colocou, né? Então, eu achei que foi muito oportuno e por essa coincidência do dia 8 de julho. Sem dúvida. Eu tinha certeza que você que soubesse, enfim. Não foi por, Isso que não é havia culpa sido do uma André. Cadê o coincidência. André? Vamos embora? Mas eu fiquei, não é possível, dia 8 de julho. Não, foi só a data que eu escolhi na agenda lá. Devia ter alguém. É bom, né? Bom, então eu queria agradecer a Estela pela palestra. Muito obrigado mais uma vez. Eu fiquei muito contente de ser aniversário dela também, coisa bonita. Ótima coincidência. Agradeço a todos.